decúbito dorsal. Já foi passado lá até aqui pelo superintendente Vicente. Paciente de decúbito dorsal, a gente vai fazer o giro com ele para que lado? Contrário do lado que tiver fraturado. Ele não tem lesões. Aí desse lado a gente... Ah, tá. Então beleza. Então a gente não vai rolar o paciente para o lado que ele tem lesões, vai ser para o lado oposto. Ou para o lado que as lesões são insignificantes em relação à outra, né? Por exemplo, a gente tem uma escoriação aqui e fratura do outro lado. Então a gente vai rolar para o lado da escoriação, né? Que não vai trazer dano a esse paciente. A menos que esse escoriação tenha reclamado demais e tudo, ele esteja numa situação muito ruim, aí a gente vai dar preferência a outra técnica, tá? Mas então é para o lado que ele não tem lesões, que a gente vai rolar ele, ou que essas lesões são insignificantes em relação ao outro. Então, a técnica, a gente vai utilizar todo aquele somatório que a gente já aprendeu, avaliação geral do paciente, segurança da cena, recursos adicionais, EPIs, avaliar se respira, tudo isso aí. A gente preparou o nosso paciente, deu o tratamento que ele precisa e aí agora a gente tem que colocar ele dentro da viatura para continuar o tratamento com ele, certo? Mesma técnica que a gente já viu aí no início do curso. Então o paciente, a gente já tratou ele, a gente vai ter que colocar ele dentro da viatura. E para isso, então, a gente viu que ele tem lesão do lado direito e não tem lesão do lado esquerdo. Dá para rolar ele? Então a gente vai dar preferência ao rolamento de 90 graus, certo? Então, iniciando a nossa atividade, a gente fez toda aquela avaliação geral, tudo examinou, viu que o paciente está potencialmente instável, a gente vai colocar o colar cervical. Na hora que a gente chegou na cena lá, pediu autorização e falou assim, vamos estabilizar a cervical, né? Então, número 1, estabiliza a cervical. Um aqui para estabilizar a cervical. Na técnica correta, então chegou, se apoiou, se ajustou, mediu onde a mão vai tocar no paciente. Um detalhe aqui, a gente só vai entrar na técnica, todas as outras aulas vai ser inserido nesse processo, a gente não perdeu tempo lá de ninguém vai avaliar, porque é só a técnica mesmo. Nosso paciente está estabilizado, agora a gente vai ter que, já fez tudo aquilo, e colocar colar cervical, né? Então para colocar o colar cervical, o que a gente precisa? Mensurar. Vai avaliar o pescoço. Avaliar o pescoço, mensurar. Avaliar o pescoço do nosso paciente. Avaliar o então, a gente avalia a pescoço, traqueia, mandíbula, lateral, maxilar, inferior, sangramento no ouvido. Pescoço, examina a mandíbula, examina a boca e nariz do paciente, colocar o oxigênio, tudo aquilo ali. Eu já examinei tudo, tá tudo ok, dá para colocar o colar cervical. Qual colar cervical que eu vou colocar? A gente tem um colar, né, tamanhos PMG e também temos o colar regular, adulto e infantil. Então, usando o colar regular, a gente vai então medir o pescoço do paciente, o tamanho. Então a gente vai pegar uma linha imaginária do queixo, né, uma linha que passa perpendicular ao solo, e a linha imaginária também do músculo do trapézio. A diferença entre a linha do trapézio e do queixo, a gente vai medir. Então a gente vai medir com metros, vamos usar os nossos dedos. Então vamos medir aqui, ó. Então aqui o queixo dele passa por aqui, assim, a linha é essa aqui, ó. 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Detalhe, não colar a mandíbula, né? Reto. Ó, reto, aqui, perpendicular ao solo. Então o colar que serviria nele seria um colar que eu medi 3 dedos meus. Então eu vou pegar o colar cervical e eu mesmo vou medir. Tanto o colar cervical, o fixo, né, o antigo, quanto o novo, a gente mede então da bordadura dele até o pontinho, né? No outro seria o pontinho preto, nesse é o pontinho vermelho. Então eu medi aqui 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Então o ponto será esse aqui, ó. E o pontinho vermelho então vai ter que subir então nesse aqui onde eu marquei, ó, regular. Ó, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, regular. Este é o tamanho que serve para ele. Trava o colar, pronto para usar. Colocação do colar. Não precisa levantar a cabeça, não precisa fazer nada, não tem que dobrar isso aqui, fazer isso aqui, tanto faz. Você colocou ali, ele passa. Agora a questão de sujeira, para a gente não sujar isso aqui, perder a aderência, a gente até dobra. Faz isso, questão de sujeira para não perder a aderência. Mas não tem essa obrigação de dobrar, não. Outro detalhe também, se você inserir muito na parte posterior, vai ficar difícil de você envolver na região mentoniana aqui no queixo. Então você só dá o início e já envolve, já adequa ele na parte frontal. Coloquei o colar lá, ó. Aí vou fazer assim, ó. Caçar o queixo dele aqui. Você centraliza ele. Sem dar trancos, ó. Tô empurrando o colar tá se encaixando. Pronto, coloquei o colar. Pronto, tá totalmente apoiado no queixo dele. Ok? Dúvidas nisso aí?
Aí a gente dá prosseguimento, qual a sua dor? Tá doendo isso, vamos mobilizar. Pois deu o tratamento e tudo, tá tratado o paciente, né, a queixa principal dele. Agora a gente tem que fazer o exame físico detalhado, mas isso a gente faz dentro da viatura. Então vamos colocar esse paciente na prancha para a gente colocar dentro da viatura. Então a gente vai alinhar o nosso paciente. Para alinhar o paciente, então a gente vai pegar na raiz do membro e na última articulação. Alinhou. Sempre vai ser assim, né, na raiz do membro e pegar na articulação. Jamais pegar e levar o cara da terra dos pés junto, né? Então ele é nosso paciente, tá vivo? A gente vai pegar na raiz do membro, alinhou o paciente. Pro lado que a gente vai rolar o paciente, para a gente não desalinhar a coluna, a gente eleva o braço dele, o membro superior. Então a gente vai, ele tem lesão do lado direito. Para que lado a gente vai rolar? Esquerda. Lado esquerdo. Então vamos elevar o braço esquerdo dele. Então pegando a raiz do membro, na articulação. Podemos colocar na lateral ou então elevar mais. Tem gente que aqui, ó, isso aqui não vai de jeito nenhum. O cara é muito marombado, né? Então o músculo não deixa aí. Só tem 9 parafusos. Então beleza, ó. Alinhamos aqui o máximo que a gente conseguiu foi isso. Vamos fazer o rolamento com ele. Então eu posso corrigir só o posicionamento. Sim. Volta com o seu posicionamento anterior, você tá. Isso. Aí depois volta. Como é que você fez para fazer o rolamento? Vai lá, faz o jeito que você tá fazendo. Posição. Como é que você fez para se ajustar? Não, você está na posição com o cúbito no chão. Põe lá. Aí vai fazer o rolamento. Como é que você vai fazer agora? Pois é, por isso que eu corrigi a posição. Pois é. Isso, para corrigir a posição, pede para render, né? Isso. Então quer dizer, então você não corrige desse jeito. Rendição. Isso, agora corrige. Você chega assim, ele Dan, rende aí para mim corrigir minha posição. Aí, se você tá numa posição, você quer ir para outra, se você for sozinho, você vai o quê? Trazer a cabeça do paciente do mesmo jeito. Então você quer corrigir a posição, pede para o outro fazer a rendição para você soltar e se corrigir. Apoiar na coxa, apoiar. Para você não movimentar a cervical do paciente. Ok. É a mesma pegada que a gente vai fazer para a troca do oxigênio. Então vamos fazer o rolamento. Então, distância do paciente, ó, de 1 palmo, porque se a gente estiver próximo, ele vai subir em cima das nossas pernas, aí vai desalinhar a coluna, vai se machucar, vai melar a gente de secreção. Então eu vou pegar aqui, ó, no ombro dele, pegar na mão dele e na coxa. Então travei o membro dele para vir junto. O outro socorrista, ele vai pegar na crista ilíaca, né? Aí tanto faz, pegar por cima, por baixo, isso aí depende da constituição corporal. Você pode pedir para ele colocar. Isso aí tem situações que a gente pode fazer assim, né? Então eu estabilizei aqui, ó, vamos fazer o rolamento no 3. As contagens são sempre feitas pelo número 1. O número 1 tá vendo? Então para o rolamento de 90 graus, a contagem no número 1. 1, 2, 3. Aí a gente, ó, rolamento. Minha mão vai escorregar apoiando as costas dele. Eu vou examinar da cabeça até as nádegas. O meu auxiliar número 2 examina das nádegas até os pés. Se eu encontrar alguma coisa aqui estranha, eu vou expor as costas dele. Levantar a camisa, tirar a camisa, recortar, né? Como eu não achei nada estranho, eu não vou precisar estragar a roupa dele. Tranquilo? No caso, se tivesse alguma coisa aí, um objeto encravado, Um objeto encravado. aí como é que já faria? Aí a gente vai partir para adaptação. A gente já vai adaptar a técnica. Porque a gente sempre transporta o paciente de decúbito dorsal. Nesse caso, a gente não vai mais poder colocar em decúbito dorsal. Não tendo trauma, a gente transporta ele lateralizado. Senão, ele vai em decúbito ventral, dependendo da situação. Aí já é uma situação além do normal. Um detalhe também, ele ter dorsal com objeto encravado, ele já ia se queixar dessa lesão. Se você tratou ele toda vez em decúbito dorsal, porque ele não se queixou, com certeza 90% do cara não vai ter. Mas pode ter uma hemorragia, que o chão está estancando. A posição dele está estancando. Aí nesse momento você faz o curativo e fala do mesmo jeito. Aí voltamos à posição inicial. Posicionar na prancha. O auxiliar. Ele vai manter, aqui, ó, eu chego para lá e manter faço o aqui, curativo. Se auxiliar. tiver uma lesão aí, ok? Para colocação na prancha, né? A gente pode pedir para alguém pisar na prancha ali, né? Para ela não escorregar, tá? Ou então a gente troca de posição dependendo do tipo de piso, né? Vamos lá, para colocação do paciente na prancha. 1, 2, 3. Colocamos o paciente. Nessa hora aqui, tem gente que já solta logo, né? E às vezes o paciente escorrega. Para não ter isso, a gente colocou ele lá. Aí a gente passa uma mão para um lado, depois a mão para o outro, estabilizou. Ele mudou de posição, como a gente só tem 3 aqui para fazer, né? Então vamos ajustar o paciente na prancha, a contagem do número 1. 1, 2, 3. E a gente vai empurrar o paciente. Se necessário, a gente empurra mais outra vez.
certo? Até o paciente ficar bem ajustado na prancha. Aí agora, prioridade, estabilização da cervical. O número 1 aqui ele ficou fora da prancha. Ela entra um pouco pra fora. Aí eu peço a rendição. Isso. Aí agora